Eu ia começar já falando algumas coisas, mas eu acho que como chegou gente cedo e já mandou o superchat logo, vou abrir com a pergunta deles e depois a gente vai pra nossa conversa aqui, você já pode ir mandando. Primeiro é do Rodrigo Montinho Magalhães, ele mandou: grande Caco, vou te perturbar até aqui. Quando vai abrir mais duas... Cara de cara. Já sei o que é. Quando vai abrir mais 2 vagas no CBLOL? Uma vaquinha pro Flamengo, seu time do coração. O Brasil clama e implora. Como é que é, aproveitando então, como é que é esse planejamento de vagas? O assunto que a gente falou lá já do ano passado, ano retrasado, Sim. né? Sim, não, sabia que o Rodrigo ia mandar essa. Mas então, a nossa ideia, quando a gente desenhou a franquia, isso eu já falei da outra vez também, e é um procedimento padrão em todas as regiões. A gente desenha o negócio da franquia. Então, quando a gente define quantos times a gente vai chamar para jogar, e o nosso padrão é tentar modelar para 10 times, mas às vezes algumas ligas começam com 8 e aí expande para 10, é que a gente consiga gerar negócio o suficiente com patrocinador, com direito de transmissão, que não é um negócio que no mundo exista muito mais, mas em seu tempo existia, patrocínio, outros negócios como o merchandising, que a gente fez um teste esse ano e estamos querendo crescer. Todo esse dinheiro, todo R$1 que entra na liga é dividido com os times. Então, quando a gente conseguir gerar negócio suficiente para que os times sejam sustentáveis, que gere resultado positivo para os times, a gente aumenta a liga. O que a gente não pode fazer é aumentar a quantidade de vagas causando diminuição da receita de quem lá está. Então, a gente tem que... Quando a gente fala de crescer em mais 2 vagas, por exemplo, a gente entende que 20% do dinheiro vai sumir dos times, da receita, e vai para poder dividir com 12, não mais com 10. Então a gente precisa ter esse crescimento da receita para poder acomodar mais times. Então é uma decisão do quanto que o negócio consegue aportar mais times. A LPL na China tem 16, 17 times, porque o negócio lá comporta isso. Mas em termos de calendário, de formato, a gente consegue acomodar mais times. E a gente está vendo um crescimento bem legal do ano passado para esse no negócio. O mercado mundial deu uma acomodada na Covid, a gente não, na época da pandemia, a gente também otimizou nossos custos, então a gente não perdeu o valor. Outras regiões tiveram perdas muito significativas. E a gente, esse ano, já recuperou e já cresceu bastante. Mas é um crescimento, porque os times também esperam crescer e ter o retorno dos seus investimentos. Então, a gente olha... E quando eu digo a gente, é nós e os times. Os times também entendem que mais times pode trazer mais interesse pela liga, mais jogadores entrando. É bom para o cenário crescer. E os times concordam com isso. É só o tempo da gente, de fato, começar a gerar resultado para mais gente. Porque assim, quando entrar vamos lá, mais 2, por exemplo, vai passar de 10 para 12, eu acho que é inevitável. Sempre quando você vai adicionar, você vai diminuir o lucro porque você vai estar chareando mais. Mas se entrar mais também, eu acho que a queda não pode ser muito brusca, né? Exatamente. Só isso. Porque A gente pode crescer menos, ou a gente pode, num ano, a gente cresceu, mas a gente se fica igual todo mundo, porque entraram mais 2. Entraram mais 4. Mas assim, na hora que entram mais 2, a visão que a Riot e os times têm é que a liga pode expandir. A gente pode passar a ter mais dias, a gente vai ter mais jogadores, a gente tem um mercado mais aquecido de pro players, de patrocinadores e tudo mais. Então é uma medida de crescimento, crescer a liga. Só que todo mundo vem de um investimento que já fizeram, que no primeiro ano não se pagou, no segundo ano começou a aparecer uma receita aqui ou ali, então a gente tem que cumprir isso. Mas a gente está num caminho muito bom de negócio para o CBLOL. O CBLOL é uma das ligas do mundo que, com relação ao custo que tem e a continuar crescendo e tudo, a gente é uma das ligas mais bem-sucedidas do ponto de vista de negócio. Então, é uma coisa que é possível imaginar para o futuro. Mas o nosso comprometimento é que todo mundo que investiu continue crescendo, e eu tenho certeza de que os times vão topar ou vão ver o valor futuro da gente... durante os próximos 2 anos a gente vai crescer menos, ou a gente vai acomodar, e os times também têm outros negócios que eles criaram, e outros parceiros entram, porque aí a liga vai para um outro lugar, uma outra robustez. Que aí falando sobre... Dando nome aos bois, né? O Flamengo, com certeza, é uma conversa que está um pouquinho mais forte recente, porque... Liquid que está aí, né? Investindo. Eu acho que são essas 2 coisas. Do Brasil, tem muitos times que, obviamente, têm interesse em ter um time no CBLOL. Mas o Flamengo começaram rumores, mais ou menos no mês passado começou esses rumores bem fortes, porque eles começaram a se movimentar para outros jogos, né? E assim, querendo ou não, você tem associado o valor de ter a marca Flamengo, que é um absurdo. Hoje em dia, acho que as mais que estão na boca do povo seria a Liquid, porque acabou de montar esse prédio de 18 andares aqui. Tem o Flamengo, tem MBR também, tem vários times que poderiam agregar, mas... Né? E no caso, eu tava diferenciando, porque no caso da Liquid e da TSM,
que também teve, que agora hoje já pode falar, já passou, já foi, né? Que a TSM ela tinha um plano bem forte de entrar, não sei se chegou a vocês, né? É que ela falou que queria ir pra Major, né? Não, mas isso foi recente. Mas eu tô recente. falando, o plano deles já é de 2 anos, 3 anos atrás. Porque quando eles vieram conversar comigo pro Wild Rift, a ideia deles é que o Wild Rift e o Free Fire fossem portas de entrada aqui no Brasil pra tentar no futuro o CBLOL. Essa eu já não sabia. Aí. Mas é porque hoje já pode falar, já passou, entendeu? Já E passou eles isso. saíram da LCS também, né? Então nem nas Américas mais. Já passou. Mas a gente tem uma política, uma regra, né, global, que é que um time não pode ter o mesmo grupo de donos, ou não pode ter relação interna na empresa. Um time que está numa liga Tier 1, Major, Tier 1, ele não pode ter numa outra região. Sim. Para não correr o risco deles se encontrarem no MSI da vida no Mundial. Sim. Então, por exemplo, a Liquid joga... Mas nos aí, no Estados caso, Unidos. eles sairiam. Né? Beleza. Porque, Seria por exemplo, esse- não, a gente seria tem hoje esse uma papo. situação de MIBR com Immortals que tá... Já não separou? Tem conversas eternas ali, porque dentro da estrutura societária, especialmente dos times americanos, é uma diluição muito doida, né? Tá. Aqui Eu no jurava Brasil a que gente tem uma separado. estrutura societária muito mais simples. A gente consegue... A estrutura das empresas é mais direta. Nos Estados Unidos existe uma lógica que vem até dos investimentos que foram feitos em qualquer indústria. E qualquer publisher, tudo que tem muita diluição, muita relação e tal. Então a gente toma muito cuidado com isso. Mas não é novidade que marcas exploram outras regiões e elas acompanham potenciais de crescimento. Por exemplo, a NiP, ela se associou a um time chinês e ela está na LPL. Sim, exatamente. Então existe muito essa questão das marcas irem para outros lugares e para o ecossistema da Riot isso é muito positivo. Porque como a gente é um esporte global, a gente quer mais do que ter só os eventos, quer ter marcas globais, fãs globais, tudo isso soma muito bem. Então estamos sempre de olho. E aí eu agora também estou de olho para a Latam e para a NA. Mas passando por essas regras, para a gente garantir que não tem Sim. problema de Integridade competitiva. e tudo mais, a gente dá uma força louca. Falando sobre essa questão do CBLOL de business, que cresceu, porque pra mim, por exemplo, teve um crescimento absurdo do ano passado pra esse ano, em termos de business, porque a gente tá com o quê? 8 patrocinadores esse ano? Não, hoje bateu o recorde, né? Recorde. Então, esse assim... ano eu nunca vi tanto nome, por exemplo. Vou tentar lembrar, vamos lá. Santander, Mastercard, Heineken 00, Dolce Gusto, Dorflex, Kit Kat... Tô esquecendo alguém. Jesus, eu não posso não esquecer. Coca-Cola? Coca-Cola, é isso. São Tem- esses. Tá faltando um, não? Não, é porque... e Everlast. Everlast, que agora começou com a gente agora na final de Recife. Exatamente. Sim, Então, sim, a gente tá sim. com 8 patrocinadores, tá ligado? E a gente tinha 3 antes. A gente mais do que dobrou. Por isso que eu perguntei sobre o momento financeiro do CBLOL e se existe projeção, não só de vaga, mas de mudar algo no CBLOL, já que a gente tá tão bem sucedido, sabe? Viewership também. Existe e uma coisa que pra gente é muito importante é que todos esses patrocinadores, ou toda essa capacidade que a gente teve de falar com marcas e as marcas voltarem a procurar espaço com games, com esportes, isso está sendo uma situação que pra gente também tem um cenário futuro muito positivo. Porque todas as nossas conversas são conversas de vamos ficar anos e vamos construir, entendeu? Então isso é uma coisa muito legal pra gente. A gente já tá renovando já coisas para múltiplos anos depois de ter experimentado. Então pode ser que a gente eventualmente não tenha 8, 9, 10 patrocinadores, mas a gente vai ter uma circulação de marcas por períodos longos, não é? Entra um ano e vai Sim, embora. sim. Então isso é muito legal. Existe um ponto também que é o seguinte, quando a gente pega esses patrocinadores, ou até mesmo a gente explora outros negócios, tipo nossos produtos oficiais do CBLOL, que é o merchandising que a gente chama. A gente, quando olha essas coisas, a gente busca jeitos de expandir a própria experiência do CBLOL. Então, vou contar um detalhe aqui de caserna, um detalhe interno. Detalhe de caserna é maravilhoso. do meu pai, né? A idade A bateu. grande águia. Mas quando a gente começou com os testes para fazer os produtos oficiais, a camiseta, o Casaco. cordão, o casaco, a nossa ideia era, vamos ver se a gente consegue fazer algo legal que o público queira, pra gente ver se a gente consegue subsidiar a nossa operação de público. Então a nossa ideia era a gente conseguir fazer umas paradas legais pro público que vai lá, para não ficar só entra, vai o jogo, vai embora. Então tinha lá um lugar para tirar foto, tinha as comidinhas, tinha segurança, tinha limpeza, tinha tudo. Mas ainda tá no formato básico. E a gente viu que tem um espaço, tem uma procura legal pelos produtos oficiais. Então,
Agora, o que a gente está fazendo? A gente já está, como é que a gente poderia fazer para expandir um negócio de venda de produto oficial? E uma coisa que a gente também estava testando e testou esse ano inteiro com os times, era a gente vender o uniforme dos times. Sim. E o dinheiro é todo dos times, gente. Então... É todo, 100%. Aqueles que dá lojinha de lá de dentro. Tudo que vende na loja física e tudo, porque a gente já tem o custo lá na nossa operação. Então o que entra ali é tudo dos times. Agora, e se a gente fosse crescer e virasse um canal digital, ou se a gente fosse vender em outras lojas, o nosso e o dos times? Então nasce um negócio que antes era só para subsidiar uma operação interna. E agora a gente também pode começar a crescer as ativações. Então, por exemplo, o CBLOL também está crescendo nos nossos eventos, na final, a quantidade de coisa pra galera fazer lá dentro. Sim. Vem Esse ano tinha tudo coisa pra dessa caramba. negócio, gera o outro, que gera o outro. Então, quando a gente fala também, por exemplo, com os patrocinadores, a gente... O lado bom do desafio de ter muitos parceiros é que a gente tem que criar conteúdo e tem que apresentá-los dentro do programa, do CBLOL, né? Então a gente começou a criar conteúdos mais elaborados para os parceiros apresentarem. Não é só o break, o selinho lá embaixo. Tem outras histórias. Sim, sim. Então essas histórias também ajudam a gente a crescer. E quando chega na final, tem mais coisas elaboradas também. Então, tudo isso pra gente é um círculo virtuoso. Né? O parceiro levanta a barra do que a gente tem que fazer para o público curtir, né? Para a comunidade gostar de assistir ou de viver. Ele também investe mais. A gente faz uma outra experiência que é de merchandising, aí depois vai para um outro lugar. Então, tudo isso coloca a gente num espaço muito positivo de crescimento.